O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Coluna aberta. New York City, summer sweat, and the boys are rolling as cigarettes. Argelinos se preparam para votar em referendo constitucional. E antes de passar a palavra para o Felipe, só agradecer aí as deferências do pessoal do Ponta de Lança, né, principalmente os âncoras Luiz Fernando Filho e o Marcos Carvalho, no novo projeto deles, o África em Pauta, um podcast quinzenal, e que, segundo o Felipe, eles chupinharam o xadrez verbal. Exatamente, são copiões e por isso a gente tem que começar a falar mais de África aqui para não deixar a concorrência crescer. Então, não sigam o @Ponta de Lança no Twitter, não ouçam os podcasts do Ponta de Lança, e eu estou falando o nome deles repetidamente porque é o contrário, tá, gente? Sigam o pessoal, acompanhem o trabalho dele, não tem esse negócio de concorrência, já que você pode ouvir os dois, né? Se for para ouvir só um, ouve o nosso, mas dá para ouvir os dois, tá? Não é que nem... a nossa, quando a gente pensa em concorrência, a gente pensa, né, na nossa geração, pessoas que nos anos 90 cresceram com a rivalidade Faustão e Gugu, em que ou você assistia um ou você assistia o outro, né? Porque eram ao mesmo tempo e tinha uma TV só. Com o podcast não é assim. Com o podcast você pode, né, se adequar, um não anula o outro, não é um jogo de soma zero. Até porque os dois são quinzenais, então você tem 15 dias aí para ouvir ambos. Começando pelo nosso. Mas então vamos para a Argélia primeiro, né? Já que agora, nesse final de semana, dia 1º de novembro, a gente vai ter o referendo sobre a Constituição argelina, aquele referendo que foi anunciado ano passado, depois dos protestos, né, que levaram à renúncia do Abdelaziz Bouteflika, que ninguém sabe aí se está ele está numa espécie aí de limbo, digamos assim, porque ninguém sabe se ele está vivo, como é que está a saúde dele. Inclusive, falando nisso, um assunto que a gente tem que discutir mais a fundo em programas próximos, né? Mas confirmaram, né, anunciaram a morte do herdeiro, isso, o herdeiro da Samsung. Né? Dizem que ele morreu com 78 anos. Isso, mas ele teve o anúncio de que ele morreu em 2014. Ele não era visto desde então, ele estava supostamente hospitalizado, né? E a morte dele, ela pode ter um impacto muito grande na economia sul-coreana e nas relações entre a Samsung e o governo sul-coreano, pela lei de herança do país, por impostos devidos, enfim. Então é um assunto que a gente tem que ficar, que a gente vai ficar de olho aí em breve. Tá? Até então, porque, assim, a Samsung tem uma grande representação no produto interno bruto sul-coreano, tanto pela própria marca, mas também pelas indústrias periféricas, vamos dizer assim, né, que criam componentes justamente para os equipamentos da Samsung, né? Então pode ter um efeito cascata na economia sul-coreana, né? Porque a taxação de grandes heranças pode chegar até 50%. Isso. Então, e o Bouteflika na Argélia, né, para a gente voltar para a Argélia, ele tá aí também numa situação parecida. Renunciou, sumiu, ninguém sabe como é que ele tá. Mesmo quando ele estava no poder, ninguém sabia direito o estado de saúde dele, ele aparecia pouco, né? E aí, como parte, né, dos protestos, das manifestações, e a gente teve as eleições também no ano passado, teve essa proposta de uma mudança constitucional na Argélia, né, porém via referendo. Né? Qual é
quais serão, então, essas principais mudanças? Primeiro, ter um limite de mandato para parlamentares. Tá? O parlamentar só vai poder ter uma reeleição, não vai poder ficar no parlamento por décadas, né? Não vai poder ficar no parlamento por 20 anos, que nem acontece, por exemplo, no Brasil. Né? Tem uma discussão jurídica sobre isso, né? Se você vetar você limitar reeleições ao parlamento, não é uma forma de limitar a representação democrática, enfim. Fato é, esse referendo propõe esse limite e imunidade parlamentar vai ser relativa apenas a atos do exercício de função, tá? Além disso, caso o presidente tenha o partido do presidente tenha uma maioria no parlamento, ele vai poder nomear o primeiro-ministro, que, né, é um sistema ali parecido com numa abordagem, melhor dizendo, né, parecida com o sistema francês. O primeiro-ministro, ele acaba sendo muito mais um chefe de ministros, né, do que o chefe de governo propriamente dito. Também pretende substituir o atual Conselho Constitucional por uma Corte Constitucional, ou seja, né, substituiu, entre aspas, o STF, né? Também teríamos um limite à reeleição do presidente, tanto mandatos consecutivos ou não consecutivos, tá? Então, assim, um presidente pode ter 2 mandatos, não importa, teve 2 agora, aí ele sai e tem mais 2, estilo Putin. Não, teve 2, acabou, não pode mais, tá? Também tem a ideia de reforma do organismo, do órgão eleitoral argelino, para o uso das Forças Armadas argelinas seria necessário uma maioria de 2/3 do parlamento, e pessoas com cidadania dupla vão poder ter postos no governo. Isso é uma questão interessante, a gente fala sobre isso lá no Fronteiras Invisíveis, sobre a história da Argélia, especialmente porque a gente fala, né, de muitos jogadores argelinos que possuem nacionalidade francesa, ou então jogadores franceses que possuem origem argelina, como um tal de Zinedine Zidane. E a gente fala de vários jogadores argelinos, por exemplo, que nas categorias de base defendem uma seleção, depois no profissional defendem outra. E por que eu estou falando disso? Né? Só para fazer o alto jabá do nosso programa? Não, porque a Argélia, e a gente sempre faz questão de lembrar isso, a Argélia ela não era uma mera colônia francesa. Até 62, a Argélia era parte da França. Era um departamento francês. Ela foi dentro do Império Colonial Francês, ela teve o seu status elevado, vamos dizer assim, né? Exatamente. É que nem quando o Brasil virou Reino Unido a Portugal e Algarve. Então, você tem muitas pessoas que têm essa dupla cidadania. E elas se viam excluídas da vida política argelina. Tanto, o que acontece? A Constituição argelina tem essa previsão pelo contexto da época, com a ideia de, olha, a gente tem que criar um novo estado, um novo país, então aqui vai ser o país dos argelinos. Se a pessoa optou pela nacionalidade francesa ou também pela nacionalidade francesa, legal, vai para a França. Aqui vai ser o país dos argelinos. Passados 60 anos, né, você já não tem esse cenário, né, dos movimentos de descolonização africana pós-Segunda Guerra Mundial. Então, tem essa mudança, por quê? Porque muita gente na Argélia tem essa dupla cidadania, até como uma maneira de enfim, você ter acesso ao maior mercado de trabalho e tudo mais. Então, essa que talvez seja a principal alteração, embora ela não seja das mais gritantes, digamos assim. Ao mesmo tempo, muita gente diz que, olha, não adianta
né, muito essa reforma constitucional via referendo, o que a Argélia precisa mesmo, né, segundo alguns integrantes dos movimentos de oposição, dos movimentos que realizavam as manifestações, é de uma nova Constituição a partir de uma constituinte, né, a partir de uma constituinte com poder originário, com poder popular, tá? E que, mesmo com as reformas, a Constituição vai manter muitos poderes na figura do presidente, tá? Então, vamos ver aí como é que vai ser o voto no dia 1º de novembro, se vai ser um voto transparente, se a gente vai ter muitas denúncias de eventuais fraudes, de clientelismo, né? Na Argélia teve um episódio no ano passado que revelaram que assentos no parlamento eram vendidos, tá? Mas assim, não eram vendidos de forma indireta, que a gente chama de, né, que a gente tem no Ocidente, digamos assim. Eram vendidos de forma mais descarada e direta. Agora a gente vai começar a girar pelo continente africano, começando pelo sentido horário, né? Primeiro vamos para a Tunísia, que fica ali do lado da Argélia, também uma ex-posse francesa. Porém, ao contrário da Argélia, a Tunísia não tem uma grande tradição de revelar grandes futebolistas. Tem que importar atletas do Maranhão? E na Argélia... Aliás, só um dado curioso, Felipe. 3 jogadores maranhenses já disputaram Copa do Mundo por outras seleções e nenhum pelo Brasil. Nenhum jogador maranhense já disputou uma Copa pelo Brasil? Nenhum. São 10 estados da federação que nunca foram representados em Copas do Mundo. O que chama mais atenção é o Ceará. Nenhum jogador cearense jogou uma Copa do Mundo? Não. Pelo Brasil, não. Meu Deus. Então tá aí um abraço pro nosso ouvinte Oliverra, diretamente de Bruxelas. Acho que ele mora em Cagliari atualmente, porque ele casou com uma mulher da Sardenha. Assim, como é que se sabe com quem o Oliverra casou? Eu tava fazendo essa pesquisa para outro podcast aqui da casa. Meu Deus. Então a gente volta para a Tunísia, onde a escravidão foi abolida em 1846 e calcula-se que de 10% a 15% da população seja descendente de pessoas que foram escravizadas. E por que eu estou falando disso? Porque um homem de 81 anos de idade ganhou na justiça, conquistou na justiça o direito de remover a palavra Atig do seu nome, que significa libertado por. Ou seja, né, a gente já falou aqui de nomes árabes, por exemplo, né, que você tem o Bin, né, o Ibn, que é filho de, o Abu é pai de. Nessa tradição tunisiana, o Atig era libertado por. Então, no caso, o senhor Hamden Atig Dali, o Atig significava que a família Dali que o libertou, que era possivelmente proprietária, né, de algum dos seus antepassados e decidiu libertar essa pessoa. E com essa vitória na justiça, conseguiu tirar essa associação com a escravização do nome dele, ele que, né, nasceu bem depois do fim desse regime, e espera-se agora que muitas pessoas continuem buscando essa decisão, com esse precedente, para retirar, né, essa palavra do seu nome, e a maioria deles, inclusive, é de pessoas negras que vieram da África subsaariana. Vieram não, foram levados, né? Foram sequestrados e levados da África subsaariana. Da Tunísia, vamos para a Líbia, onde nós tivemos o anúncio de um cessar-fogo permanente como parte de um diálogo mediado pelas Nações Unidas entre o
o exército do general Khalifa Haftar e o governo interino, né, o governo de acordo nacional. A Stephanie Williams, que é a chefa da missão das Nações Unidas na Líbia, disse que foi um ótimo dia para o povo líbio e é o início de uma reconstrução. E, principalmente, ela falou que todos os lados concordaram na retirada de estrangeiros e mercenários do território líbio. Tá? Então, muita gente olhando aí para a Turquia, por exemplo, que levou muitos sírios para lutar na Líbia. Da Líbia, vamos para o Egito, que é sempre um país muito interessante no nosso roteiro, porque ele é um país coringa. A gente pode colocar ele no Oriente Médio, a gente pode colocar ele na África. E, inclusive, os atos que a gente vai referenciar agora, teoricamente, não aconteceram na África, né? Já que nós tivemos diversos ataques terroristas na península do Sinai, tá? Deixando pelo menos 14 civis mortos na região da cidade de Bir al-Ab, em atentados reivindicados pelo Daesh. Tá? O Sinai, né, tem passado por diversos ataques terroristas nos últimos anos. A gente, em 2017, por exemplo, teve aquela explosão de uma igreja, aquele atentado contra uma igreja que a gente até mencionou no programa. E lembrando que na Península do Sinai, para as ações das Forças Armadas egípcias, tem que ter uma cooperação com Israel, já que pelo acordo de paz o Sinai tem que ser uma zona, não chega a ser uma zona desmilitarizada, mas com menor presença militar. E Israel e Egito têm cooperado bastante nesse sentido nos últimos anos, especialmente com o Al-Sisi. Então, podemos esperar aí nos próximos dias ou semanas, certamente, operações egípcias na Península do Sinai. Aí a gente desce o Rio Nilo, vamos até o Sudão, com duas notícias. E que eu acredito, aqui é palpite, é intuição, tá? Mas que eu acredito que elas têm relações ainda maiores. Tá? Por quê? Nós tivemos, primeiro, no dia 19 de outubro, o anúncio de que o Sudão foi retirado da lista de estados que patrocinam o terrorismo pelos Estados Unidos. E aí os nossos ouvintes vão se lembrar, não, mas peraí, vocês falaram disso um tempo atrás, o Sudão não ia ter que pagar uma grana para isso? Sim, o Sudão teve que pagar 335 milhões de dólares para vítimas do terrorismo nos Estados Unidos, tá? Ou seja, para um fundo de famílias, né, de parentes de vítimas dos ataques à bomba a duas embaixadas dos Estados Unidos em 98, tá? Quando a Al-Qaeda tinha bases no Sudão, a gente teve ataques dos Estados Unidos contra o território sudanês. O ataque à embaixada no Quênia, particularmente, foi bastante forte. Se vocês já assistiram o filme, por exemplo, Sniper Americano, né, que dirigido pelo Clint Eastwood, é um filme bastante problemático, patriótico em relação à guerra ao terror e tudo mais. Vocês talvez se lembrem que o personagem principal, ele se engaja nas Forças Armadas, ele decide combater a guerra ao terror e tal, quando ele vê as imagens do atentado nas embaixadas. Não é o 11 de setembro, é o atentado às embaixadas. E, então, o Sudão, né, concordou em fazer esse pagamento. Que representa cerca de 1% do produto interno bruto do país. Exatamente, aí que eu já vou chegar. E em troca, né, vai ser retirado dessa lista de estados que patrocinam o terrorismo e, consequentemente, vai deixar de sofrer sanções econômicas dos Estados Unidos. Na época eu critiquei, né, como uma espécie ali de quase extorsão,
mas, por outro lado, não era um pagamento ao Estado dos Estados Unidos, era um pagamento às vítimas, ao fundo das vítimas do ataque. E o Sudão tinha, né, relação, né, com esses ataques de fato. Aí, qual a outra notícia? Que Sudão e Israel, na semana passada, no dia seguinte, praticamente, concordaram via uma videochamada, não era nem vídeo, né? Era uma conferência por telefone entre o Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, o Abdallah Hamdok, o representante do governo sudanês, né, o chefe de governo sudanês do governo provisório, né, até a estabilização do país, pós-revolução, recentemente, e o Donald Trump. E nessa ligação concordaram com o estabelecimento de relações entre Sudão e Israel. E por que eu digo que essas duas coisas podem ter relação, né? Não apenas pelo fato de que uma coisa foi passo para outra, mas como você mencionou, Matias, essa quantia de dinheiro, 335 milhões de dólares, é aquela quantia de dinheiro que a gente sempre fala, né? Que as quantias de dinheiro sempre dependem do referencial. Não parece muita grana, né? É muita grana, óbvio, para mim, para você, para países pequenos ou para países que sofreram com guerras civis e com crises internas, mas ao mesmo tempo é um volume que não parece muito grande quando a gente pensa no orçamento de países como Estados Unidos, de grandes potências. Então eu não duvido que por trás dos panos, Israel que vai contribuir, que vai financiar, digamos assim, o pagamento dessa grana, em troca do Sudão declarar apoio a Israel. Eu estou dizendo, então, que Israel está pagando pelo terrorismo do Sudão. Não. Estou dizendo que, no médio e longo prazo, é mais benéfico para Israel ter o estabelecimento de relações com o Sudão, ou seja, mais um país muçulmano, mais um país da Liga Árabe, estabelecendo relações com Israel, reconhecendo Israel, ou seja, normalizando ainda mais as relações israelenses, especialmente com ex-inimigos, e então Israel pode, olha, né, não é que Israel vai pagar, vai depositar o dinheiro lá no fundo, mas Israel vai falar, olha, a gente vai contribuir aqui, fazer uma doação para o Sudão de tanta grana, de um volume X e tudo mais. Vamos assinar aqui um acordo de cooperação em tal área comercial, em tal área, não sei qual seria. Então, seria ali uma triangulação na qual o Sudão paga para os Estados Unidos e reconhece Israel, e Israel financia, de alguma maneira, direta ou indireta, esse pagamento, que, como você mencionou, é um pagamento muito pesado para o Sudão. E tem um simbolismo de estabelecimento dessas relações gigantesco. Por quê? Porque tem um documento que qualquer pessoa que se interesse, que estude o Oriente Médio, conhece esse documento, especialmente porque ele é muitas vezes usado, né, como argumento nas narrativas entre Israel e os países árabes, como exemplo de um comportamento intransigente dos países árabes, né, que é o seguinte, é a Resolução de Khartum, de setembro de 67. Khartum, no caso, a capital do Sudão, tá? Não é Khartum um desenho. E o que a Resolução de Khartum diz? A Resolução de Khartum, ela é pós-Guerra dos 6 Dias, quando Israel ocupa a Península do Sinai, Cisjordânia, Colinas de Golã, e a Resolução de Khartum, ela é famosa, né? Ela é relativamente breve, tem menos de 10 pontos, mas ela é famosa pelos chamados 3 nãos, que é sem paz com Israel, sem reconhecimento de Israel
e sem negociações com Israel. Então você ter o país que sediou a conferência da Liga Árabe, que produziu a resolução dos 3 nãos, normalizando relações com Israel, tem um peso, nem que seja simbólico, gigantesco. Então, por isso que eu disse que para Israel, eventuais aí 350 milhões de dólares, é um preço pagável por essa relação. E, novamente, não vai ser. É uma intuição, é um palpite, não vai ser algo feito transparente, não vai ser algo feito abertamente, mas é algo muito possível de acontecer. E numa relação indireta também, né? Cabe a gente lembrar também dos conflitos, né, de Sudão com seu vizinho ao sudeste, a Etiópia, que tem, né, uma ligação histórica com Israel também, né? Isso, a gente tem uma comunidade judaica de etíopes judeus muito grande, que foram parte, inclusive, de uma operação, né, cinematográfica para serem levados para Israel. E ainda teve uma saia justa, digamos assim, meu caro Matias, nessa ligação telefônica, né? Que é o seguinte: o Donald Trump também está interessado, né, na questão eleitoral, né, em se mostrar para os eleitores. Ao mesmo tempo, o Netanyahu, assim, a gente já fez aqui muitas críticas ao Netanyahu, ele merece muitas críticas, ele talvez mereça mais críticas do que a gente faça, mas uma coisa é fato: ele é a raposa velha da política, né? O Netanyahu, você tá indo com o fubá, ele tá voltando com o bolo. E aí o que aconteceu? O Donald Trump chegou e falou, né, no telefone: e aí, Bibi, né, você acha que o Sleepy Joe, né, o Joe sonolento, o Joe Biden, né, conseguiria fazer um acordo como esse? E o Netanyahu, né? Bem, uma coisa que eu posso dizer, senhor presidente, é que nós apreciamos a ajuda para a paz de qualquer um na América. É porque o Netanyahu não ia virar e falar: não, nunca que o Sleepy Joe faria isso, porque aí vai que o Joe Biden vence as eleições, e aí, né, pode ter algum... Então, assim, vejam, essa é a diferença entre política de governo e política de Estado, que aparentemente... Então, assim, em 2 frases, o Netanyahu deu uma aula grátis pro Ernestão. Porque o Ernestão diria: não, Joe Biden jamais, o Sleepy Joe jamais faria isso. Você é o maior de todos, Donald Trump, né? O Sleepy Joe é uma desgraça. Né? Ele quer destruir... é impressionante como o Netanyahu consegue separar isso tão bem, mesmo estando no poder há mais de uma década, né? Isso, e o Netanyahu é um cara de direita e tudo mais, ele não é um... progressista. Ele não teria razões ideológicas, digamos assim, para preferir o Joe Biden do que o Trump. Eu sei que se perguntar para o Netanyahu, para o cidadão Benjamin Netanyahu, quem que você quer que ganhe nos Estados Unidos, ele vai responder Donald Trump. Só que o primeiro-ministro Netanyahu não pode falar isso. E ele sabe a diferença. Como eu disse, ele é a raposa velha da política. Então teve esse momento aí do Sleepy Joe que acabou saindo pela culatra. E assim, numa questão mais ampla da política também, esse é um dos prós em relação ao parlamentarismo em comparação com o presidencialismo, né? Tem prós e contras. Agora você comprou uma briga bonita. Não, tô falando nesse aspecto específico, né? Porque o parlamentarismo, em teoria, não é um regime tão personalista quanto o presidencialismo. Sim. Ou seja, o que você está dizendo aqui que você queria Rodrigo Maia, primeiro-ministro do Brasil. Só porque em 93, ele é nosso ouvinte em 93 eu teria votado parlamentarismo. Só porque ele é nosso ouvinte e símbolo da torcida do Botafogo. Aliás, semana difícil pro Fogão, hein? Pois é. Não, e assim, particularmente,
Antes do Coronga, né, quando eu ia a uma lanchonete aqui perto, né, você sabe que lanchonete que me refiro, assistir jogos do Palmeiras que estavam apenas no pay-per-view, porque eu não tenho pay-per-view e nem fazer pirataria nem nada, então eu ia até lá assistir os jogos e os garçons, óbvio, eles não sabiam o meu nome, mas eles sempre lembravam da minha cara, né, e da camisa do Palmeiras, então chegava lá e falava, e aí Palmeiras, tá? Os caras me chamavam de Palmeiras. Ser chamado pelo time do coração é muito mais digno e muito mais legal do que um apelido quinta série que nem nhonho. Então, assim, chama o Rodrigo Maia de Botafogo. Ele que foi dirigente de remo do Botafogo de Futebol e Regatas. Exatamente, foi dirigente de remo, mas assim, chama de Botafogo, muito mais legal, muito mais... E nhonho é um apelido muito tosco, cara. Nhonho é um apelido muito tosco. Mas, enfim, e quem entendeu o que eu quis dizer aqui, entendeu. Quem não entendeu, busque conhecimento. Joga no Google. Busque conhecimento. Mas você, então, queria Rodrigo Maia, primeiro-ministro do Brasil. Você entende? Está botando palavras na minha boca. Você queria Eduardo Cunha. Eduardo Cunha que é um profeta, né? O oráculo do século XXI. Aí a gente vai para Tanzânia, continuando nosso giro em sentido horário, onde tivemos eleições no último dia 28. Não sei porque as eleições foram numa quarta-feira, tá? Não me pergunte porque não foram num fim de semana. E o que acontece? O atual presidente John Magufuli disse que venceu, ganhou as eleições, estaria reeleito. Ele é presidente da Tanzânia desde 2015, né, quando ele ganhou a sua primeira eleição. Mas faz parte do gabinete desde 2006, né? Então ele está no grupo que está no poder há mais de uma década. E, em compensação, a oposição disse que o voto foi recheado de irregularidades, de denúncias de fraudes, de intervenção do governo ao dificultar a instalação de sessões eleitorais, e por isso que, além das eleições terem sido, né, na quarta-feira, ou seja, 2 dias atrás, não tem ainda, não vou dizer uma judicialização, né, ainda, mas por conta dessa série de críticas e dos protestos, né, com essas denúncias, a gente ainda não tem nenhuma estimativa, a gente ainda não tem nenhuma contagem definitiva. A gente tem pré-contagens, a gente tem bocas de urna. Então, por exemplo, a Al Jazeera aqui publicou uma boca de urna colocando o atual presidente muito provavelmente como reeleito. E, além disso, ainda teve a questão de que em Zanzibar, tá, que faz parte da Tanzânia, mas é uma ilha... Lembrando, né, que Tanzânia é um neologismo, né, da formação de Tanganica com Zanzibar. Isso, Zanzibar era colônia britânica e Tanganica era colônia alemã, até a Primeira Guerra Mundial, claro. E na ilha de Zanzibar, nós tivemos dezenas de presos, tivemos gás lacrimogênio na véspera da eleição, possivelmente tivemos mortos, tá, em Zanzibar por conta dessa, digamos assim, não foi nenhuma repressão, porque não existiam as manifestações. Foi como parte ali, entre aspas, da organização da eleição. Então, temos que tirar as pessoas daqui, tirar a gente dali e tudo mais. Então, você teve essa repressão muito grande na ilha de Zanzibar contra a organização da eleição. Então, temos que esperar, né, os resultados, mas dificilmente a oposição vai reconhecer uma eventual vitória do Magufuli, o atual presidente.
Da Tanzânia, a gente pega um navio e vamos até as Ilhas Seychelles, que deram o exemplo contrário. Tá? Realizaram as eleições no último final de semana. As eleições lá duraram 3 dias. Por quê? Porque as Ilhas Seychelles são um arquipélago. Então, é uma logística um pouco mais complicada de você conseguir votar, de você organizar uma eleição num arquipélago. Mas as Ilhas Seychelles realizaram as suas eleições para eleger o presidente e os integrantes do parlamento. As Ilhas Seychelles é presidencialista, tá? Então não é as eleições para presidente que elegeriam o chefe de governo. E o Wavel Rankalawan venceu as eleições com 54% dos votos. O seu partido, o LDS, também foi o grande vencedor das eleições para o parlamento, ganhando 25 das 35 cadeiras. E por que eu disse que deu o exemplo contrário? Porque pela primeira vez em 44 anos, nós tivemos uma vitória eleitoral da oposição nas Ilhas Seychelles e o, até então, governo, né, o movimento Seychelles Unidas, reconheceu a derrota para o LDS, que significa Aliança Democrática das Ilhas Seychelles, porém em Seychelles. Não sei o gentílico. E o eleito, o novo presidente das ilhas, o Wavel, vou chamar ele de Wavel, ele é um pastor anglicano, inclusive. Eu copiei aqui, tô colando, é Seychelois. Então tá. Então, ele, como eu disse, é um pastor anglicano, formado no Reino Unido. As Ilhas Seychelles são uma ex-colônia britânica. E o nome dele, né, se alguém deve ter notado, é um nome de origem indiana, já que a gente teve uma grande presença indiana nas Ilhas Seychelles, porque, como a gente já mencionou aqui, os britânicos levaram indianos para todos os cantos do seu império em regimes de servidão, né, digamos assim. O mesmo que aconteceu em Zanzibar, que a gente falou anteriormente, onde nasceu, né, o Fred Mercury. Farrukh Bulsara. Aí das Ilhas... Então tá aí, resultado das eleições das Ilhas Seychelles, que a gente não é especialista de nada em política das Ilhas Seychelles, porém é um país bastante transparente, é um país considerado um dos países menos corruptos do mundo, e tem belas praias. E se o pessoal do Ministério de Turismo das Ilhas Seychelles quiser que a gente faça uma cobertura in loco do novo governo, a gente não vai dizer não. E tem uma bandeira que faria estrago nos Cárpatos, porque ela parece a junção da bandeira da Romênia com da Hungria. Pô, cara, eu nunca tinha pensado nisso, mas faz todo sentido. Parece uma bandeira da Hungria, uma bandeira da Romênia, e alguém usou aquela ferramenta tipo, de distorcer, sabe? Do Photoshop, assim, tipo, arrastou. Nossa, faz todo sentido no mundo. Eu nunca mais vou conseguir desver isso. É que nem o C do Carrefour. Nossa, mas cara, faz muito sentido. Eu sempre olhava para essa bandeira, eu pensava tipo num arco-íris, alguma coisa assim. Mas não, a bandeira da Romênia com a bandeira da Hungria e distorcidas no Photoshop. Nossa, faz todo sentido no mundo agora. Das Ilhas Seychelles, a gente pega o barco de volta para o continente e vamos até a República Democrática do Congo, onde as últimas 2 semanas foram bastante violentas, especialmente na região da fronteira com Uganda. Por quê? Forças, né, do grupo Forças Democráticas Aliadas, que, apesar desse nome, é um grupo fundamentalista islâmico com ligações com a Al-Qaeda e o Al-Shabaab. E por mais bizarro que isso soe, também é um grupo com ligação com os warlords, né, os senhores de guerra regionais de Uganda,
de movimentos militantes cristãos. Tá? Então, assim, porque é aquela coisa do inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Né? Essas forças operam especialmente na região leste do Congo, perto da fronteira com Uganda, né, na região de Kivu, que a gente já mencionou aqui algumas vezes, que é uma região onde você tem um solo riquíssimo e você tem uma confluência de forças de Uganda e de Ruanda, que tem ligação lá com, desde o genocídio de Ruanda em 94, tem ligação com as duas guerras do Congo, também chamadas de Grande Guerra Africana, tem ligação com as guerras civis em Uganda, né, golpes e contragolpes. Então, é uma região que tem uma confluência de muitos grupos diferentes, tanto por orientações políticas, quanto por questões étnicas, tá? Então, Tutsis, Hutus, tudo aquilo que a gente já viu. A gente tem fronteira sobre a história de Uganda, a gente tem fronteira sobre a história do Congo, tá? A gente tem fronteira sobre a história de Ruanda também. Ah, Fronteiras, para quem não pegou o que a gente está falando, ouvintes mais recentes, é o podcast Fronteiras Invisíveis do Futebol, que é um podcast de história, tá? Mesmo quem odeia futebol vai gostar, vai poder aproveitar, tá? E nessas últimas 2 semanas, o conflito na região de Kivu acabou escalando um pouco, digamos assim. Para começar, né, na semana passada, nós tivemos uma operação das Forças Democráticas Aliadas que libertou 1.300 prisioneiros na cidade de Beni, tá? 1.300, tá? Não é pouca gente. E você já deve ter ouvido falar na cidade de Beni se você assistiu aquele documentário na Netflix chamado Virunga, tá? Sobre o parque de preservação de gorilas. Além desse ataque, a prisão que libertou essas 1.300 pessoas, um campo do exército próximo ali da região teria sido completamente destruído. Tá? O exército congolês retaliou esse ataque com uma operação militar que deixou pelo menos 33 militantes mortos, segundo a Reuters, e, por sua vez, o grupo contra-atacou, tá? Na cidade, numa vila em Kivu chamada Baeti, deixando 18 pessoas mortas, 18 civis, inclusive, e queimando uma igreja, tá? Então, nós tivemos aí ataques, contra-ataques, e na região de Kivu, onde a MONUSCO, né, a força da ONU para o Congo, né, para a República Democrática do Congo, opera, e tem uma questão muito importante que não lembro mais se eu mencionei isso ou não nos últimos minutos, que o solo dessa região é muito rico. Tá? Estamos falando de muitas riquezas minerais, ouro, minerais raros. Então, não é só questão étnica, não é só religião, também tem muita grana envolvida. Da República Democrática do Congo, nós vamos para Camarões, onde um ataque a uma escola deixou pelo menos 6 crianças mortas no início dessa semana, no sábado, e o ataque muito provavelmente tem relação com os separatistas da Amazônia, né, que é a região falante de inglês, tá? A região anglófona de Camarões. Né? Camarões que era colônia alemã, colônia francesa, depois a parte alemã virou britânica, depois juntou tudo. Então você tem ali dentro de um mesmo Estado nacional, você tem falantes de francês, você tem falantes de inglês, e você tem esses movimentos separatistas da Amazônia em Camarões, de Camarões anglófono, e Felipe, só um parênteses também, que a gente não comentou nas edições recentes, mas também eclodiu, né, um movimento separatista bastante forte em Togolândia, né, que faz parte de Gana,
mas que surgiu também na mesma situação de Camarões, né? Lembrando que o Togo também era uma colônia alemã, que foi dividida, né, ao final da Primeira Guerra Mundial, e a parte francesa, que é o Togo atual, mas a parte anglófona foi anexada por Gana, né, que foi o primeiro país da África subsaariana a declarar a independência, mas que tem ali um componente regional bastante forte, né? Ou seja, se os aliados pós-Primeira Guerra Mundial tivessem ou dado independência para as colônias alemãs, ou, pensando numa visão mais realista para a época, simplesmente dado as colônias alemãs para a Itália, eles tinham, além de evitar esses problemas, evitado a ascensão do fascismo. Com a ideia lá, os aliados passaram a perna na gente, então a Itália tem que conquistar o seu império na marra, tudo mais, pronto. Olha os problemas que dá, até hoje. Né? Nem repartiu o negócio direito. Mas, voltando, né, a falar sério, o porta-voz, né, dos grupos separatistas, o Ayouk Tabé, segundo também a Reuters, condenou o ataque e disse que os separatistas não têm nada a ver com esse ataque. De Camarões, vamos para a Nigéria, onde tivemos um dos episódios mais violentos, se não o mais violento de bárbaro, né, nas últimas 2 semanas. Inclusive, se vocês olharem, né, a manchete no jornal britânico Guardian falando sobre isso, eles vão citar a cozinheira nigeriana Shola Abdul, de 21 anos de idade, dizendo que eles agiram feito animais. Por quê? Vocês devem se lembrar, no programa passado, no programa regular passado, né, que nós tivemos diversos protestos na Nigéria contra o Esquadrão SARS, tá, uma unidade da polícia nigeriana que é conhecida pela sua violência, pela sua truculência. E aí, no dia 11 de outubro, o governo nigeriano notificou dizendo que a unidade estava sendo desmantelada, tá? Não ia ter mais a unidade SARS. Dias depois, surgiram notícias de que o governo nigeriano não pretendia simplesmente abolir a unidade e dispensar esses policiais. Simplesmente iria realocá-los dentro da polícia ou então usá-los em unidades, em funções burocráticas. Tá? Ou seja, a corregedoria passando um pano, né? E aí os protestos continuaram. E o que aconteceu? Na noite do dia 20 de outubro, esses protestos estavam ocorrendo perto do pedágio de Lekki, tá? Que fica perto da cidade de mesmo nome, que fica perto de Lagos, né? Que é a antiga capital, a maior cidade da Nigéria, a capital financeira, a capital econômica da Nigéria. E esses manifestantes estavam, né, justamente manifestando. A polícia e o exército chegaram para debandar os manifestantes e pelo menos 15 pessoas morreram porque as forças de segurança usaram balas, munição real. Usaram munição de verdade, atiraram contra as pessoas. E uma imagem que acabou, né, circulando bastante, uma imagem bastante forte, da bandeira nigeriana, que estava sendo usada por um dos manifestantes, completamente ensanguentada.
né? Muito provavelmente porque a pessoa que estava abraçando aquela bandeira foi baleada, e muito provavelmente, e quando eu digo baleada, não é a bala de revólver 22, muito provavelmente estamos falando do exército, né, que foi reprimir a manifestação. É ponto 50. Diversas lideranças, tanto internacionais quanto nigerianas, condenaram os atos, como a Michelle Bachelet, né, a comissária da ONU para Direitos Humanos. A União Africana condenou esse episódio. Tivemos também jogadores de futebol condenando esse episódio, incluindo aí o Odion Ighalo, que joga no Manchester United atualmente. Ele está emprestado, mas está no Manchester, fez uma carreira europeia bastante extensa, especialmente no Reino Unido, jogando pelo Watford, o time do Elton John. E esse episódio acabou sendo muito marcante também por essas imagens. O governo nigeriano disse que foram 2 mortos, tá? Porém a Anistia Internacional disse que foram 15, por isso que eu falei o nome 15 anteriormente, e os protestos acabaram se espalhando. A decisão do governo ainda foi mantida, tá? Ainda não foi anunciada nenhuma grande mudança sobre dispensa desses policiais, sobre a reforma na polícia ou não, ainda não sabemos, tá? Mas teve essa cena, esse episódio bastante violento, e essas imagens, né, que acabaram circulando bastante, que muitos dos nossos ouvintes devem ter visto e devem ter se perguntado o que aconteceu, foi parte desses protestos. Lembrando que a Nigéria, ela alternou períodos de democracia com períodos de ditadura militar. Ela tem ainda um aparato de Estado bastante violento. Então, quando a gente fala da polícia na Nigéria, ainda é uma polícia, digamos assim, herdeira desse período ditatorial. É bom lembrar que o atual presidente, o Muhammadu Buhari, embora ele tenha sido eleito, ele também foi ditador quando ele era general e liderou um golpe de Estado. E tem uma clivagem muito grande étnica e religiosa também, né? Então, sim. É um barril de pólvora. E para ficar numa notícia, né, pelo contraste, fica parecendo uma notícia boa, mas é uma notícia meio não fez mais do que obrigação, né? Mas um juiz nigeriano encerrou aquele processo que a gente até mencionou um tempo atrás, em 2018, contra 47 homens que estavam enfrentando acusações criminais de conduta homossexual, né? Então você criminalizar, né, relações amorosas consensuais entre 2 pessoas adultas é bizarro, para não dizer outras coisas. E aí, agora, um juiz acabou com o processo, dizendo que houve falhas processuais, né? O termo usado pelo juiz Hiwan Aikawa foi que não houve um processo feito com a devida diligência. Então, assim, ele basicamente falou, olha, vocês estão loucos. Foi basicamente isso. Da Nigéria, vamos para a Costa do Marfim, onde teremos eleições nesse final de semana, e o Alassane Ouattara pretende disputar o seu 3º mandato. Tá? O 3º mandato que ele, teoricamente, não poderia disputar, tá? Ele havia, inclusive, anunciado que não disputaria o novo mandato, aí voltou atrás, dizendo que, olha, como teve uma nova Constituição em 2016, então zerou a conta. Eu vou repetir algo aqui que a gente já falou algumas vezes, mas isso daí é receita para dar merda, com perdão da palavra, né, embora nós sejamos um programa family friendly, né? Assim,
Desde o Porfírio Dias no México, gente. Quando o cara que já está no poder não pode disputar a eleição, fala, não vou disputar, e volta atrás, dando alguma desculpa, de alguma filigrana jurídica, alguma desculpa legalista, é porque vai dar ruim. Entendeu? Então, ele vai disputar o seu terceiro mandato, dizendo que, na verdade, é o segundo, porque teve a nova Constituição em 2016, e tudo indica que ele é o favorito, né? Já tivemos protestos violentos na Costa do Marfim, que a gente mencionou no programa passado, inclusive passado ou retrasado, agora estou na dúvida. Foi por uma crise parecida que a Costa do Marfim teve uma guerra civil em 2010, é importante lembrar, tá? Que é quando o Tawara chega ao poder, tá? Então, eu quero estar errado, mas é a receita para dar ruim, tá? E, como exemplo de receita para dar ruim, a gente vai para a vizinha Guiné, onde tivemos eleições no dia 18, e o presidente Alpha Condé foi, adivinhem só, eleito para o seu terceiro mandato, com 60% dos votos válidos, com comparecimento de quase 79%, e aí tivemos, novamente, protestos, pessoas presas, cenas, né, de destruição nas ruas, pessoas feridas e tudo mais. Então, assim, novamente, não é muito surpreendente que esse tipo de decisão de buscar terceiros mandatos, de buscar muitos mandatos em regimes presidencialistas, antes que alguém venha com exemplos de países parlamentaristas, é bom lembrar que no parlamentarismo uma coisa, no presidencialismo é outra, divisão de poderes, a própria estrutura de poder, não é viralatismo, fazendo crítica ao terceiro mundo, alguma coisa assim. Não é. Inclusive, o candidato da oposição, o Cellou Diallo, ele disse que não consideraria os resultados e se declarou vencedor, tá? Então, vamos ver aí como é que vai ser a situação em Guiné, porque, novamente, terceiro mandato, o camarada está no poder desde 2010, e possivelmente, né, teremos aí mais protestos, teremos problemas, infelizmente, tá? Inclusive, salvo engano, algumas notícias falaram em até 10 mortos. E para a gente fechar, meu caro Matias, vamos para o Senegal, onde tivemos o mais letal naufrágio desse ano até agora, quando um barco com cerca de 200 pessoas pegou fogo e virou. Nós tivemos pelo menos 140 pessoas mortas, e essas pessoas tentavam chegar do Senegal para as Ilhas Canárias, tá? Um arquipélago que é espanhol, né? Fica perto da costa senegalesa, e, segundo o governo senegalês, o barco fazia parte, inclusive, de um esquema de tráfico de pessoas, tá? Que exploram a juventude desesperada. Então, infelizmente, tivemos esse naufrágio que deixou pelo menos 140 pessoas mortas.